Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Hoje, dia 28 de setembro, turma do horário CD-noite, segunda-feira. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios associados a válvulas de controle direcional e atuadores pneumáticos. Lembrando que na nossa próxima aula, quarta-feira, dia 30, estaremos desenvolvendo uma atividade avaliativa sobre esses dois assuntos. Na verdade, mais assuntos, né? Unidade de tratamento de ar. Tratamento de ar corresponde ao quê? Secagem, filtragem, regulagem, lubrificação. Depois disso, nós vimos válvulas de controle direcional, posteriormente, atuadores pneumáticos. Então, dentro desses três assuntos, será discutido atividades avaliativas sobre os mesmos. Então, vamos lá. Quando a gente fala de atuador, primeira característica que nós temos que levar em consideração são os cálculos. Que cálculos são esses? Primeiro, eu vou escrever em vermelho aqui, força, né? Então, força é um primeiro parâmetro que sempre está associado aí aos nossos atuadores. O cálculo da força, ela não está associado de forma direta. São equações que nós devemos montar em função do nosso atuador. Como assim, professor? Lembra que o atuador, ele tem vou fazer uma simbologia padrão aqui, né? O atuador, ele tem duas conexões, duplação, ele tem um êmbolo aqui interno e ele tem uma haste, ok? Logicamente ele é mais bonitinho, retinho, né? Quando eu olho a região de um lado do atuador, como a gente colocou aqui, ó, na nossa primeira tela até é mais fácil de identificar ele aqui, ó. Então nós temos aqui o simbologia de um atuador e aqui o atuador desenhado. Quando a gente coloca esse atuador, observem que deste lado aqui da imagem, quando a gente olha que a pressão entra por aqui e vai preencher essa região, qual que é a área que ele encontra aqui? Ele encontra uma área completa, né? Ó, o círculo completo. Esse círculo completo, a área dele, nada mais é do que π vezes esse diâmetro ao quadrado sobre 4. Essa seria a área desse elemento. Com uma letra melhor aqui, diâmetro. Quando eu olho o outro lado do atuador, que o ar estaria entrando por essa extremidade, eu vejo o que aqui? Eu vejo uma área maior e eu tenho uma área menor preenchida. Essa área menor, ela corresponde a quem? A haste, né? Ó, é justamente este elemento. A pressão, ela não exerce nessa região da haste. Não tem como. Por quê? Porque a pressão que vem aqui, ela chega aqui, ó, nas extremidades do êmbolo, mas aqui é somente lateral, não tem nenhuma força nesse sentido aqui, né? Ó, isso aqui não existe. Ou seja, eu preciso desconsiderar essa região. Consequentemente, essa área seria o quê? Π, que multiplica diâmetro maior ao quadrado menos diâmetro menor ao quadrado, todo mundo sobre 4. Ou seja, em função da área, você vai ter uma fórmula que atenda melhor o seu sistema. O que é comum para as duas fórmulas é justamente essa região de pressão. A pressão é comum para as duas. O 40 aqui, nada mais é do que uma derivação de 4 vezes 10. Porque, tecnicamente, essa nossa fórmula aqui, ó, vou colocar aqui em cima, a força, ela vai ser a área, π, vezes 1 ao quadrado sobre 4, que multiplica nossa pressão em bar sobre 10. Simplificando, ficaria aquilo ali, né? Ó, π vezes 1 ao quadrado, pressão sobre 40, ok? Então, a gente tem aqui as nomenclaturas de força, né? Então, quando a gente fala aqui nos diâmetros, ó, em milímetros, centímetro não, tá errado isso aqui, tem que tirar esse centímetro daqui, seriam milímetros. Nossa pressão em bar, aí nós vamos trabalhar o nosso consumo. Quando a gente fala de consumo, né, é o lado que consome ar do atuador. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, esse atuador inicial aqui da nossa tela, para ele funcionar, eu preciso de ar tanto neste ponto, para que ele avance, né, ó, quanto eu preciso de ar nessa extremidade para que ele retorne. Ou seja, eu preciso encher as duas cavidades, os dois extremos dele. Consequentemente, o que é o volume ali deste atuador? O volume dele está associado a quê? A área do avanço vezes o curso
para dar o volume do cilindro, mais a área de retorno, vezes o curso para dar o volume do cilindro de retorno, vezes o número de ciclos. Quando você olha aqui em centímetros, pessoal, não que esteja errado, centímetro nós utilizamos, desculpa, para nomenclaturas de consumo, porque quando você usa centímetro aqui e centímetros aqui, a sua resposta dará em ciclos, centímetros cúbicos por ciclo, ou por tempo, né, ó, em função do seu tempo. Essa é a grande jogada. Milímetros nós usamos para força. Então, vou passar uma outra linha aqui somente para a gente lembrar disso depois. Então, quando eu for calcular a força, minha casa vai ser em milímetros. Ó. Ok? Boa noite, Emílio. Só vi sua mensagem agora. Tranquilo. Igor Emílio. Outra coisa, resposta da força em newtons, né? Ó. Temos a conversão aqui para quilogramas-força. Caso eu tenha minha força em quilogramas, preciso calcular, eu preciso converter ela para newtons, para usar na fórmula. S é o curso, veja que a gente está usando tudo em centímetros. N é ciclos por tempo. Então, esse tempo, ele pode ser hora, pode ser minuto, pode ser segundo. Aqui é um G. Pode ser dia, tá? Então, ou seja, você tem aqui nomenclaturas de tempo para saber qual é o número de ciclos do seu elemento. Nós vamos exercitar e lembrar todos esses pontos já já, ok? Pessoal, lembrando que nossa aula é bidirecional, qualquer dúvida, só perguntar. Por exemplo, quando a gente fala de válvulas direcional, saindo agora um pouco de atuador, falando de válvula, nós vamos fazer mesclagem para a gente aprender de tudo. Não é que o professor é desorganizado, não. Vamos lá. Descreva a identificação técnica dos tipos de acionamento em função das conexões das válvulas de controle direcional. Então, nós falamos na aula passada que é praticamente um mantra, né? É uma frase que a gente vai repetir toda vez que a gente ver uma válvula de controle direcional. Então, quando eu olho essa válvula aqui, primeiramente, eu faço a classificação dela, né? Em que? Número de conexões, número de posições. Nós não vamos fazer isso agora. Primeiramente, eu vou identificar. Então, veja que todas as válvulas, essa aqui tem a conexão 1, tem conexão 2. Essa de baixo tem a conexão 1, 2, opa, tem a 3 agora. Essa aqui, 1, 3, 2 e 4, mais uma. Essa aqui, ó, 1, 3 e 2, 1, 3, 2 e 4. Essa aqui de baixo, aqui é 1, 3 e 5, 4 e 2. Ou seja, tem conexões que se repetem em todas, tem conexões que estão em umas, outras não. Por exemplo, a número 3 não está nessa, mas está nas demais. A número 4 só está em algumas. A número 5 só está nessa de baixo. E nessa aqui, ó. Para a gente preencher essa tabela, qual que é a conexão de pressão, pessoal, de todas as válvulas? É 1. Isso, 1 sempre é pressão. Então aqui, ó, 1 é pressão. Legal. Quais são as conexões de utilização? Utilização é aquelas que depois da pressão elas são direcionadas para os atuadores, né? Para o ar chegar ao atuador. Alguém lembra? 2 e 4. 2 e 4. Como são 3 quadradinhos aqui, é o 2, 4 e o 6. Para a gente não aparece o 6, tá, pessoal? Um aqui, ó. Tá? E quais são as válvulas de escape, conexões de escape? 3, 5 e 7. Legal. Então, esse aqui é um mantra para a gente. Ó. 1 é pressão, 2 e 4 utilização, 3 e 5 escape. Quando a gente olha aqui nas válvulas, aí a gente vai pensar, mentalizar essa frase, né? Ó, nossa pressão, 3 é escape, 2 e 4 utilização. Legal. E aqui embaixo eu tenho 1 pressão, 3 e 5 é escape, 2 e 4 utilização. Legal. Feito isso, nós sabemos então as conexões, identificação das conexões da nossa válvula. E aí eu pergunto para vocês, qual é o nome técnico dessa válvula aqui? Somente em questão de vias e posicionamentos, como a gente faria a nomenclatura dela? Duas vias.
Muito bom. Então, ela tem duas conexões e duas posições. Então, é duas vias. Legal. Qual que seria o acionamento dela? E o retorno? Eu vou falando com vocês, a gente vai lembrando aos poucos, tá? Esse acionamento é o manual universal, ou seja, ele representa de forma genérica, que pode ser um botão, um pedal, uma alavanca. É um acionamento sensitivo, manual. O operário usa a mão para acionar. Então, aqui é um acionamento manual. Vai ficar melhor vocês escutarem a frase depois, né? O texto, a gravação do que ler, acho. Manual. Retorno por mola. Legal. Essa segunda válvula aqui pra gente, pessoal, qual que é a identificação técnica dela? Ela é uma válvula 3 duas vias. Como que a gente faz essa montagem? A gente conta aqui, ó, 1, 2, 3 conexões, 1, 2 posições e colocamos a palavra vias depois. Ok? Ela tem um acionamento por... O que seria esse acionamento aqui dela? Botão, né? Ó. E o nosso retorno, mola. Legal. Quando a gente olha essa terceira válvula aqui, ó, qual que é a identificação técnica dela, a representação técnica dela? 4 duas vias. 4 duas vias, muito bom. Pessoal, quem não estiver entendendo, pergunte. A hora da dúvida é agora, não é na hora da atividade. Então, ela é uma 4 duas vias. Ela tem um acionamento. Qual que é esse acionamento dela aqui, ó? Professor, uma dúvida bem rápida. Olha lá, vamos lá. As vias são essas setas ou são esses quadradinhos? As conexões externas. Não. São os traços externos, ó. Isso aqui são as vias, ó. As conexões externas. Os quadradinhos são as posições, que é esse aqui, ó. Então, só para ficar melhor aqui, ó. Talvez você vai lembrar na hora de estudar lá. Eu vou colocar aqui, ó, em vermelho, as 4 conexões, ó. 1, 2, 3, 4. 4. E as posições eu vou colocar em azul. Veja que ela tem aqui, ó, uma posição, 2 posições, 2 posições. Aí vem a palavra vias depois, por nomenclatura, tá? Mas ela é uma 4 conexões, 2 posições, vias. Ok? Essa é a lógica de observação. Acionamento dela aqui, ó. Opa, pode falar. Não, é só o que caracteriza a posição para colocar que é 2 vias. Não. Que é 2, né? No caso, é 2 vias... posições. É isso. 2 é posições. O número de quadradinhos aqui, ó. Essa aqui tem 2, ó. Ela tem uma possibilidade, outra possibilidade. Tá? Ok. É porque talvez a imagem esteja muito pequena para vocês começarem a se familiarizarem, pode ficar um pouco difícil. Só um minuto. Vou abrir o software aqui. Que aí a gente dá um zoom melhor nelas. Só um minuto. Tô vendo onde ele vai abrir. A posição está associada aos elementos. Então aqui, por exemplo, ó, vamos olhar aqui, esta válvula aqui que a gente falou agora, ó, 4 duas vias, tá? Essa válvula aqui, ali ela está acionada por um rolete, retorno por mola. Eu vou deixar igual, só para a gente poder discutir igual. Então aqui, ó, o acionamento dela, eu vou dar o zoom, pessoal, só um minuto. Rolete, retorno por mola. Então aqui, ó, é a válvula, tá? O que diferencia essa válvula pra gente? Minha caneta ela não funciona aqui, mas este quadrado aqui, ó, representa uma posição, este outro quadrado a segunda posição. E esses externos são as vias, 1 via, 2 vias, 3 vias, 4 vias, tá? Então ela tem 4 vias, 1, 2 posições. Se você observar sempre a lógica reversa, né? Ó, quando 1 está chegando em 2 e o 4 está no 3, quando você inverter, ó, o 1 vai para o 4 e o 2 vai para o 3. É
reversão da lógica. Tá? Então, por exemplo, essa... Tranquilo, à vontade. Então, por exemplo, aqui, ó. Nós temos aqui um acionamento por rolete. O rolete, né, é como se fosse uma chave fim de curso, mecanicamente. Retorno por mola. Legal. Nessa válvula aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5 conexões. 1, 2 posições. 2 posições, vias. Consequentemente, a gente tem um acionamento aqui, ó, por solenoide elétrica. Opa. Elétrica. Ok? Retorno por mola. Tranquilo? Opa, olha essa válvulazinha aqui, que bacana ela. Vou até mudar de cor aqui para a gente fazer uma diferenciação, não ficar tudo misturado os textos aqui. Quando a gente olha essa válvula aqui, ó, quantas conexões ela tem? 3. E posições? 3 também. 3. 1, 2, 3. Legal, hein? Então ela é uma 3 vias. Ela tem qual acionamento? Veja que aqui a gente tem um acionamento, ó. E aqui a gente tem um mesmo, só que com uma... igual, só que diferente, eu costumo falar, né? Tem uma... Exatamente. O botãozinho tem um Vzinho aqui, ó. Esse Vzinho justifica justamente a trava. Então aqui é um botão com trava, né, ó. Aquele botão que fica preso, você tem que desacionar ele para voltar. E o retorno dele também é outro botão com trava. Tranquilo? Essa outra válvula aí, nossa, aqui, ó. Olha aí que um pouquinho mais complexa, não. Mesma coisa que as outras, só tem 2 elementos de acionamento de cada lado. Mas quantas conexões ela tem? 4. Isso, e posições? E via, quantas posições? 3. Isso, então ela é uma 4, 3 vias, né, ó. Aqui o acionamento dela, pessoal, que acionamento é esse aqui? Alguém lembra? Alavanca. Então eu tenho aqui, ó, um acionamento alavanca e mola. Retorno também é uma alavanca e uma mola. Por que nós temos os 2 acionamentos aqui? Isso aqui é uma característica dessa válvula. Se a gente tivesse presencial lá no nosso laboratório, eu ia mostrar para vocês. É uma alavanca que, quando você aciona, ela muda de posição, então ela viria do centro para essa posição lateral. Quando você solta a alavanca, a mola centra ela de novo, a válvula. Ela traz a válvula para o centro. Então ela tem mola dos 2 lados para a válvula sempre ficar no centro. Então você aciona a alavanca para ela ir para um lado, ou você puxa a alavanca, ou aciona outra alavanca para ela ir para o outro. É uma válvula centrada por mola, que a gente chama, tá? Ela sempre vai estar parada no centro, enquanto você não estiver acionando a sua alavanca. Fliperama, isso aí mesmo. Exatamente. A analogia é bem interessante. Se soltou, ela volta. Então ela é centrada por mola. O fliperama tem todos os lados ali, né? Um joystick aí. Legal. E essa última válvula aqui, qual é o número de vias e posições? Que válvula é essa, pessoal? Agora eu falo, vocês vão falar todas. Ela é o quê? 5, 3 vias. 5, 3 vias. Pronto, legal. 5, 3 vias. Qual é o acionamento dela aqui, ó? Pedal, legal, Luiz. Pedal. Retorno por mola. Não é retorno por mola. Cuidado. Veja que o retorno dela, tecnicamente, é outro pedal. Tá? Ela tem um acionamento pedal e mola. O retorno dela também é outro pedal e mola. Ok? Por que isso? Ela também é centrada. Você pisa no pedal, solta, ela volta para o centro. Ela já estique. Pisa no outro pedal, ela vai para o outro lado e volta para o centro. Tá? Mas o retorno dela aqui é outro pedal para ela mudar de estágio. Então ela tem 5 conexões e 1, 2, 3 posições. Ok?
Pessoal, vou disponibilizar para vocês, já está esse PDF sem as marcações, depois eu vou disponibilizar com marcações. Então não se assustem com tanto de riscos, é para vocês lembrarem quando virem o vídeo também da aula aí, as marcações, ok? Legal, falamos de válvulas, vamos para os atuadores. Apresente as equações para os cálculos de força e consumo dos atuadores. Aqui que é o interessante a gente fazer as analogias em função das nossas equações aqui discutidas, ó, tá? Em função da construção do nosso atuador. Vejam que não adianta decorar, vocês precisam entender, tá? Desde o início eu falei que essa é uma disciplina meio que prática, que você vai ter que rever os conceitos, mas é pensamento, é conhecimento. Você vai vivenciando e entendendo a lógica. Primeiramente, temos aqui um atuador duplação. Por que eu falei que ele é duplação? Ele tem duas conexões aqui, né, ó. Uma entrada, outra aqui, ó, né, ó. Duas conexões de ar. Ou seja, ele vai receber ar nessas duas extremidades para funcionar. Então ele é de dupla ação. Se fosse simples ação, tá aqui, ó, apenas uma conexão, tá? Duplação, quando eu olho este lado aqui dele, qual que é a geometria do meu êmbolo deste lado? Ele é completo, né, ó? O círculo completo. Se eu tenho o círculo completo, qual seria a minha força aqui, ó? Eu vou colocar aqui de avanço. Porque, ó, nesse sentido é o avanço, nesse sentido é o retorno, tá? Nossa força de avanço, a força aqui, ó, né? Seriam as forças aqui, ó. Qual que seria a fórmula dele? Ele ia usar essa área, qual é essa área? Π, Dzão ao quadrado sobre 4, que multiplica quem? Pressão sobre 10. Pressão sobre 10. Então essa seria a força de avanço. Se eu perguntar para vocês a força de retorno, quando eu falo da força de retorno, qual que é a área deste lado do êmbolo aqui, ó? Eu tenho a área completa dele e eu tenho a área da haste aqui, né, ó, maciça. Ou seja, eu não pego a região completa dele. Essa região aqui eu tenho que desconsiderar esse área menor. Consequentemente aqui, ó, a minha força de retorno, ok? Que ó, que é o retorno, ó, para esse lado. Ela é o quê? A área, então é π, que multiplica o dzão ao quadrado menos o dzinho ao quadrado. Dzão é o êmbolo, dzinho é o haste, né? Ok? Sobre 4, vezes pressão sobre 10. Então aqui nós temos a fórmula da força desses nossos dois atuadores. Desculpa. A força de avanço e de recuo desse nosso atuador. Quando a gente fala de consumo de ar, o que está associado ao consumo de ar do atuador? O consumo de ar dele está associado a onde ele vai usar ar para funcionar. Então a gente tem que preencher de ar tanto a cavidade traseira quanto a câmara frontal aqui, né, ó, para ele poder se movimentar. Então o consumo dele está associado a quem? A área de trás, qual que é a área de trás? Está aqui a área nela, né, ó, círculo completo. Π, Dzão sobre 4, vezes o curso. O curso é o L dele, né, ó, o S, é o comprimento dele aqui, ó. Né, ó, quanto ele vai de um lado ao outro aqui, ó. Vezes o curso. Mais... Pessoal, vou continuar aqui embaixo, ó, tá? Só por espaço. Ele precisa de ar para retornar. Correto? Para ele retornar, qual é a área de retorno? Essa área aqui, ó, porque nós temos a haste. Π, Dzão ao quadrado menos Dzinho ao quadrado, sobre 4, vezes o curso, porque ele também tem um curso. Tudo isso vezes o número de ciclos, o número de repetições por hora, por minuto. Nós estamos vendo a analogia agora, daqui a pouco a gente vai adotar valores a isso, tá? Então aqui nós fizemos a força de avanço, a força de retorno e o consumo deste atuador, ok? Se nós viemos agora para este elemento aqui, ó, que atuador é esse, pessoal? Alguém sabe? Alguém lembra?
Um atuador duplação, porque ele tem duas conexões, ó. E sem haste, né, ó. Atuador sem haste. Opa, seria um atuador sem haste? Tanto este lado quanto este lado, qual que é a geometria dele? O êmbolo completo, né? Ele não tem haste em nenhum dos lados. Então, os dois lados, ó, ele tem a mesma geometria. Tranquilo? Consequentemente, aqui, ó, a minha força de avanço é igual à minha força de retorno. Não seria igual? Se a área é igual. E qual que seria essa força? Π, Dzão ao quadrado, sobre 4, vezes pressão sobre 40 aqui, né? Eu vou colocar completo já. Ó, π, vezes Dzão ao quadrado, vezes a pressão, todo mundo sobre 40. Essa seria a nossa força, tanto de avanço quanto de retorno, porque ele tem os dois lados iguais. Opa, não é grifar texto. E se eu fosse fazer o consumo dele aqui agora? Se não, vamos fazer, né, o consumo dele. Veja que ele tem a mesma área e o mesmo curso, né? Então eu posso falar que ele tem 2 vezes quem? A área, π, Dzão ao quadrado sobre 4, vezes o curso, vezes também o número de ciclos. Esse seria o consumo deste atuador. Vocês conseguiram entender a lógica de montagem? Professor, uma dúvida aí, por que a pressão é dividida por 10? Para a gente poder usar ela em bar. Tá? Ah, beleza. É só uma conversão aqui, ó, pressão em bar. Então ela está sobre 10 para já fazer a conversão, ok? Ah, é que eu não peguei essa parte, beleza, ok. Tranquilo, sem problemas. E aí seria essa forma. Aí agora eu não vou responder, eu vou perguntar a vocês, vou fazer em azul aqui. Esse atuador de baixo, que atuador é esse? Valendo ponto, tô brincando, viu? Brincadeira. 2 conexões. 2 conexões. Então ele é um duplação. Duplação. E Os dois têm haste, né? Aí tem que calcular. dupla haste. Então o nome técnico dele é só o nome técnico. Vamos lá, legal, Emílio. Ó, Igor, né? Desculpa. Duplação, dupla haste. Ele tem haste dos dois lados e 2 conexões. Legal, esse é o tipo do atuador. Qual que é a geometria da área aqui dele? Ele tem tanto o êmbolo maior quanto a haste, né? Ó, desse lado. E do outro também, ó. Se você observar aqui, ele tem um êmbolo maior. E tem aqui, ó, o diâmetrozinho da haste aí, né? Ó. Veja que os dois lados são iguais, similar ao de cima. Só que cuidado, a área é diferente. Aqui nós temos que descontar a haste. Ou seja, a nossa força de avanço aqui, ela também vai ser igual à nossa força de retorno. Que vai ser quem? Π, que multiplica Dzão, D maior, menos o D menor, né, ó, vezes a pressão, todo mundo sobre 40. Então veja que as forças são iguais. Tranquilo? Consumo. Qual seria o consumo desse nosso elemento? Vixe, não tem outra cor primária? Preto. Qual seria o consumo desse nosso atuador aqui? Como ele tem os dois lados iguais, 2 vezes novamente, né? Vai se repetir 2 vezes esse consumo, correto? Porque ele vai preencher uma vez esse cavidade, né? Nossa, esqueci o nome. E a outra extremidade também. Esses 2 volumes ele vai ser preenchido. Então, 2 vezes. Qual que seria essa área? Π, Dzão ao quadrado menos Dzinho ao quadrado. Opa. Sobre 4 vezes o curso. Deixa eu só corrigir isso aqui. Vezes o curso. Vezes o número de ciclos. Ok? Então essa é a forma de montar este atuador. Beleza? Legal. Vamos voltar aqui para o vermelho e vamos para o de baixo. Qual é o tipo de atuador que nós temos ali embaixo, pessoal? Aqui, ó. Apenas uma conexão. Uma conexão, ele é simplização. Legal, Emanuele. Simplização. Pode falar. Só uma dúvida entre o exemplo 3 e o exemplo 1.
Por que no exemplo 1 o senhor colocou πd2 sobre 4 vezes S? Aí eu vi que o senhor colocou mais o π com a diferença de diâmetro. Por que a fórmula não unifica entre os dois? Não entendi a diferença entre um e o outro. Essa parte aqui, ó, essa primeira, que é só π dzão sobre 4, é a área dessa parte de trás, ó, que só tem o êmbolo maior. Essa parte de baixo, eu joguei aqui para baixo só porque não coube ali, tá? Tem a setinha indicando aqui, ó. Só um minuto. Essa área aqui, ó, está associada à frente dele, que tem a haste, ó. Então eu tenho que desconsiderar esse diâmetrozinho menor, ó. Aí ela fica menor. O S é comum para os dois. Ele é separado. É essa fórmula aqui, ó, que está aqui em cima. Ó, é que aqui, ó, o S vezes a área mais o S vezes a outra área. Deu para entender? Entendi. Agora, uma dúvida que surgiu agora na sua explicação. Na frente, assim, eu entendi que é o diâmetro maior menos o diâmetro menor, só que na parte de trás, ele seria só o diâmetro menor. Não, aí, maior. Não, no primeiro, ok. Agora eu estou falando do terceiro exemplo. No Tá. terceiro exemplo, na parte, digamos, na parte frontal, vai ser o diâmetro maior menos o menor, só que nessa parte de trás só tem o diâmetro menor. Então, por que a fórmula ficou 2 vezes o diâmetro maior menos o menor? Aonde estaria só o menor? Desculpa. Mas tá aqui, ó, dzão menos dzinho. Pois é, mas isso daí não se aplicaria só à parte da frente, não? Na Não, parte de trás, eu porque não tenho só o aqui, êmbolo ó, menor. ele tem a haste, ó. É outra forma construtiva. Tá vendo que eles são diferentes? Entendi. É porque, como eu estava visualizando esse diâmetro maior estendido, na parte de trás ele tem, só que ele está menor, né? Não, entendi agora. Perfeito. Entendeu? Por isso que eu falei que às vezes não é pra gente, como fala, decorar, tá? É entender a montagem. Eu vou apagar aqui só essa parte de dentro, ó. Veja que aqui, ó, desse lado, a gente tem um êmbolo maior e a haste. Tá aqui, ó, o menor e a haste, o maior e a haste. A área dele, dzão menos dzinho. Nesse aqui, eu não tenho haste aqui atrás, ó. Então é a área maior. Nesse aqui, eu vou desenhar ele aqui em cima, ó, só para facilitar a visualização. Talvez ali ficou ruim. Ele tem um diâmetro maior e o diâmetro menor, ó. Dentro dele, ó. Ó aqui a haste saindo, né, ó. Essa aqui é a haste dele, ó. Ou seja, as duas áreas são iguais. As duas têm haste. Como esse aqui, ó, não tem haste, nenhum dos lados. Então também são iguais, ó, que são os maiores. É a gente entender a montagem para montar a equação. Não tem como, não é para decorar, entendeu? Tipo assim, é mais fácil você analisar, pensar e montar em função da lógica. Tranquilo? Perfeito, professor. Obrigada. Legal, tranquilo. Pessoal, esse aqui, ó, é bem interessante. Nós também temos que fazer uma análise. Então, quando eu olho deste lado aqui, ó, dele, deixa eu só mudar a cor aqui, vamos escrever em vermelho agora para diferenciar das linhas. Esse aqui, ó, a parte de trás dele é preenchido completo, né, ó. Eu não tenho haste aqui, né? Então é o dzão. E aqui na frente, qual é a área dele? Área maior. Desse aí é uma conexão e o que mais? Ele aqui, ó, tecnicamente o nome dele, vamos ao nome dele. Ele é um atuador de simplização, retorno por mola. Tá vendo que tem uma mola aqui? Ah, ok. Quem faz o retorno dele é a mola. E quem avança ele é a pressão, que chega justamente nessa conexão. Aí é um ponto interessante, que eu vou fazendo aqui, nós vamos fazer analogia. Qual que seria a nossa força de avanço aqui, ó? Opa, como que é a área da frente aqui, ó? A área da frente tem a haste, né, ó? Nós estamos vendo a haste dele aqui, ó. Correto? Qual seria a nossa força de avanço? Pessoal, veja que o avanço eu considerei para todos esse lado, né? É o avanço dele. Seria essa área vezes a pressão. Então é π dzão ao quadrado vezes a pressão sobre 40, desculpa, né? Seria a força de avanço. Qual seria a força de retorno dele? A constante da mola, né, professor? Na verdade, a gente não sabe qual é a constante da mola. A gente só fala que é a força da mola, tá? Ó. É a força da mola.
Aí você teria que observar lá olhar no datasheet, né, no documento técnico do fabricante, que ele deve falar com essa força. Mas não tem como a gente calcular a força de retorno dele. Quem faz o retorno é a força, é a mola, não é a pressão. Consequentemente, o que acontece? Quando eu vou calcular o consumo dele, eu preciso encher o quê? Esse lado aqui, né, ó, para ele ter pressão. Esse lado aqui, qual que é a área dele? Π vezes Dzão ao quadrado sobre 4, vezes o curso, mais... Quanto ele consome de ar desse lado? 0, né? Não tem consumo de ar desse lado. Quem faz o retorno é a mola. Não tem conexão de ar aqui. Consequentemente, vezes o número de repetições. Ou seja, a equação dele é só uma vez isso aqui, ó. Deu para entender? Sim. Legal. Então vamos pensar esse outro aqui, ó. Olhem esse de baixo. Qual que é a nomenclatura técnica dele? Ele também é simplização, apenas uma conexão, mas ele tem o quê? Retorno de pressão e avanço por mola. Veja que a mola está aqui atrás e ele está estendido. Veja que o atuador dele está mais avançado do que todos os demais. Ele começa avançado. Qual que é a área aqui de trás? Aqui de trás é a área completa. Qual que é a área da frente? O êmbolo com a haste, né? Ó. Legal. Qual seria a nossa força de avanço aqui? Vou mudar a cor só para diferenciar do de cima. Qual seria a nossa força de avanço? A força da mola? Exatamente, muito bem. Seria a força da mola. Quem empurra ele para frente é a mola, não é o ar. E a força de retorno dele? A gente levaria em consideração essa área, ó. Π multiplica Dzão menos o Dzinho vezes a pressão sobre 40. Ok? Ele só tem força de retorno. Legal. Consumo dele. Vamos mudar de cor aqui. Para ele consumir aqui, ó, quem que seria o consumo dele? Veja que esse lado aqui, ó, o consumo dele aqui é 0, né? Ó. Vocês entendem isso? Então aqui é 0. Mais. E o retorno dele? Ah, eu tenho a área de retorno. Π que multiplica Dzão ao quadrado menos o... Opa. Menos o Dzinho ao quadrado. Vezes a pressão. Opa. Tá errado, não tem pressão. Sobre 4. Vezes o curso. Vezes o número de repetições. Conseguiram compreender essa lógica? Essa montagem? Sim. Legal. Vamos para frente. Agora nós vamos adotar valores. Opa, pois não, Bruno? É uma convenção, tipo, da esquerda para a direita, sempre avança? Não. Não. Vamos pensar assim. Ele está recuado. Quando ele estende, ele avança. Quando ele contrai, ele recua. Entendeu? Tudo bem? Então, essa dúvida eu esperei justamente para ficar no último aí, porque o avanço, eu entendia que era para ser ao contrário, né? Tudo bem, entendi. Como se ele avançasse recuando, você fala, né? Como se ele avançasse recolhendo, né? Não existe uma, como eu posso falar para você, uma convenção básica para isso, assim, normativamente não tem, tá? Eu estou seguindo a mesma lógica que a gente vê nas literaturas, né? Tipo assim, porque geralmente a gente desenha ele na posição recuada, então aqui é como se ele tivesse recuado, ou na posição inicial dele. Ele é avançado porque a mola está empurrando ele, então tecnicamente em repouso ele está aqui. Quando eu dou um sinal aqui nele, ele vai recuar, ele vai retrair, ele vai voltar, né? Isso é outra coisa interessante, é o R, né, de recuo, às vezes você recua, mas é retração, tem vários nomes aí que eles usam. E aqui o A não seria um avanço, né, então seria para ele ir para frente aqui, avançar.
não tem uma analogia. Talvez teria que discriminar qual que seria uma, qual que seria a outra, por desenho, por alguma forma, entendeu? Caso você tenha que se explicar melhor. Mas por convenção, assim, é muito fácil você falar para qualquer pessoa, por exemplo, o atuador avança. Quando ele avança é quando ele estende. Quando ele recua, quando ele recolhe. Entendeu? Show. Beleza? Também sou bem metódico, assim, às vezes, nas explicações. Fiquem tranquilos. E aí vamos a alguns exemplos, tá? Coloquei aqui um exemplo, tem uma contextualização. Qual a carga máxima? Nós vamos começar a misturar as unidades, não unidades, desculpa, as variáveis, uma em função da outra. Vocês vão prestar atenção que é bem tranquilo. Qual a carga máxima que este elevador pneumático de moto é capaz de elevar com as seguintes configurações? Qual o consumo de ar do equipamento, sabendo que ele trabalha 5 ciclos por hora? Apresente o circuito pneumático do mesmo. Pessoal, como não vai cair circuito na nossa prova, tá? Eu não precisa do circuito aqui, ok? Vamos fazer só a força e o consumo. Primeiramente, o que eu tenho aqui de dados, tá? Vamos analisar. Antes de analisar, como que ele funciona esse elevadorzinho, ó. Então, aqui é o atuador aqui na extremidade. A gente coloca a moto sobre a prancha. Quando aciona, ó, ele avança, consequentemente eleva o elemento. Quando você muda a posição da válvula aqui, ó, ele recua, ele desce. Então, ou seja, quando o atuador estende, ele levanta a moto. Quando a gente muda a lógica, ele contrai, recua e a moto desce. Tranquilo? Legal. Se eu for pensar aqui em questão de simbologia desse nosso atuador, qual que seria o desenho dele aqui, dentre esses? Primeiro. Oi? O primeiro é duplação com haste. Primeiro? Tranquilo. Então vamos usar o primeiro aqui, não tem problema. Vamos desenhar ele aqui só para a gente fazer algumas considerações durante os nossos cálculos. Então ele é um retângulo, nosso êmbolo, nossa haste e 2 conexões, ok? Legal. Eu tenho aqui, ó, PR, é minha pressão de rede, ó, em bar. O PT é a pressão de trabalho em bar. Diâmetro do êmbolo, 100 milímetros. Diâmetro da haste, 25 milímetros. Curso, 550 milímetros. São os parâmetros que a gente usa na fórmula. Tá? Então vamos lá. Qual que é aqui, ó, a nossa força de avanço? Lembrando que no avanço, ele faz o quê? Ele sobe, né, ó? Né? Consequentemente, qual que é a força máxima que ele constrói aqui? Qual que é a nossa fórmula? A nossa fórmula é π, que multiplica a adesão ao quadrado, vezes a pressão, sobre 40. Pessoal, se alguém tiver uma calculadora aí em mãos e quiser calculando para a gente, facilita muito, tá? Que eu já perco tempo escrevendo aqui. Então, vamos montar a nossa equação. π, que multiplica qual é o nosso diâmetro do êmbolo? 100, né, ó? 100 ao quadrado. Preciso da haste aqui? Não, né, ó, porque eu estou calculando esse lado aqui, ó, que o lado é completo, né, ó. Vezes a pressão contra a nossa pressão. Que pressão a gente usa aqui, pessoal? Trabalho, né? Porque eu estou depois da unidade de manutenção, já estou utilizando o ar. A pressão de rede vem na tubulação, até a nossa unidade de manutenção, filtra, regula, seca e lubrifica, e sai a nossa pressão de trabalho para ser utilizada. Então, nossa pressão aqui é 8,5. 8,5. Todo mundo sobre 40. Pessoal, quanto é essa nossa força de avanço? Cem ao quadrado, vezes π. Professor, eu fiz aqui, deu 6.675,88. Isso. Pronto. 6.675,88. Olha aí, nossos calculistas aí. Então, vamos lá. 6.600... E 75,88.
9,88. Pessoal, isso aqui é newtons, tá? Divido por 9,81, que é a gravidade. Quanto daria, por favor, dividido por 9,81? 680,51. Um por vez, desculpa. 80,51. 680. Opa. Calma, perdi minha borracha. 680,51 quilogramas força. É a força do nosso atuador. Geralmente a gente converte para quilos porque é mais fácil. Se a gente falar para vocês assim, vamos pegar um atuador que faça uma força aqui de 1000 newtons. Aí você fica 1000 newtons, tá? Não, eu quero um atuador que faça uma força aqui de 110 quilos. 110 quilos, né? É mais usual pra gente. Então, geralmente, a gente faz a conversão aí para quilogramas força, tá? É só dividir pela gravidade. Tem a conversãozinha aqui, ó. 1 quilo corresponde a 9,81 newtons, tá? Legal. Isso é a nossa força. Qual que é a nossa força de retorno aqui? Vai ser a mesma, professor? Não, porque tem uma haste, né, ó. Tem que tirar o... Diâmetro Isolar. maior e o diâmetro menor. Legal. Mas posso fazer uma outra analogia para vocês? Eu preciso colocar pressão para ela descer? Ou será que o peso do elemento já não faz ela descer? Já é suficiente o peso da moto. Então, aqui, Então, ó... professor, Oi, pode falar. eu tenho um amigo que tem uma oficina e eu observei o funcionamento dela. O peso, ele trabalha também no retorno. Com certeza. Mas entenda que eu não preciso colocar pressão para ela descer. A força de retorno é a força da carga. Então, consequentemente, esse aqui é um atuador que, tudo bem, ele funcionaria. Não precisaria fazer uma conexão. Eu colocaria ele em alívio, a pressão aqui eu ia colocar na atmosfera, lá pela conexão 3 da válvula, e o ar entraria aqui do ambiente e ele desceria. Ou eu poderia ter usado um atuador simples ação, com retorno aí por mola, talvez, ou não, até mesmo sem mola. Quando é sem mola, ele é aberto aqui na extremidade, ó. Ele fica assim, ó, que a força de retorno dele, a gente chama de W, que é a força da carga. É que uma literatura usa isso aí. Vocês conseguiram entender essa analogia? Que eu não preciso colocar ar para ele descer? Sim, sim. Sim. Sim? Consequentemente, só vou mudar de tela aqui, mas é o mesmo exercício. Consequentemente, qual que é o nosso consumo, então, de ar aqui? Veja aqui. 0? Não, ele sobe, né? Seria 0 para descer. Mas ele usa para subir. Vamos... Seria pi d ao quadrado. Calma aí, deixa eu só montar. Ó. Mesmo sendo este atuador ou o simples ação aqui, ó, tá? Independente de quem for. Opa, não tem essa. Desculpa. O importante é que vocês entendam os desenhos. E aqui é um retorno por mola, ó. Putz, ficou muito feio, né? Estou desenhando com os pés. A mola. Pronto. Independente de quem for, eu tenho consumo de ar. Sempre vou colocar em azul aqui, ó. Desse lado e desse lado, correto? Do outro lado, eu não tenho consumo de ar. Então, consequentemente, o nosso consumo aqui, ó, ele vai ser no avanço aqui, né? Ó. Qual que é essa área de avanço? A área maior. Nos dois casos, ó. Então, aqui, ó, nosso consumo vai ser π, que multiplica a adesão ao quadrado, sobre 4, vezes o curso, mais, qual é o consumo do retorno? Nada, 0. Né, ó? Vezes o número de ciclos. Substituindo aqui, pessoal, como ficaria? Π, que multiplica nosso adesão, diâmetro do êmbolo, 100 ao quadrado, sobre 4, vezes o curso. Opa, nosso curso é de 550, né, ó?
550 mais 0. Estou colocando 0 só para vocês saberem que tem o outro lado. Vezes o número de repetições. 5 ciclos por hora. Olha o que vai dar. Quer ver? Opa. Vezes 5. Pessoal, por favor, quanto deu essa conta? Dando 21 vezes 10 a sexta. É interessante tirar do elevado, né? Então, a gente vem aqui em modo, colocaria aqui no 3, né? Só 10 a 6 não dá. Pode falar seu número aí, Bruno, de novo? Pode falar. É isso mesmo. Não estou escutando. Tá dando 21. 21. 15. 21.598,44. Só isso mesmo? Não. É Eu acho que tem mais 3 casas aqui, ó. 21.598.449,49. 449, isso aqui foi 449, Meu deu a mesma coisa. Pronto, legal. Não se assustem, pessoal. Temos aqui um ponto, temos aqui outro ponto. É um número absurdo mesmo. Por quê? Este volume, ele é em milímetros cúbicos. Aqui nós estamos andando o quê? Hora por hora. Entenderam? Professor, então o ideal é que eu apresente o número todo, ao invés de colocar aí em notação? É mais fácil para você. Você pode colocar em notação, desde que você não se confunda depois nas suas contas. Tranquilo? É que às vezes o pessoal esquece, aí quando vai usar lá na frente é uma besteirinha dessa. Corta aí 3 casas, entendeu? Essa é só meu receio. Vou mostrar uma outra opção aqui para vocês que pode facilitar. Oi, pode falar, Emanuel. Eu confesso que eu não entendi muito bem, não, esse consumo aí. Assim, a ideia do cálculo, ok, que o senhor já tinha explicado antes, mas por que o senhor só colocou π vezes dzão ao quadrado sobre 4? O senhor considerou o lado direito, o lado esquerdo? Eu fiquei confusa. Pronto. Vamos fazer aqui, ó. Eu peguei aqui porque eu vou fazer uma conta diferente, vai dar o mesmo valor. Entenda aqui, ó. Para facilitar a nossa interpretação. Tá vendo aqui o atuador aqui na ponta do elevador? Sim. Você tá vendo a haste dele aqui, ó? Então ele tá montado assim, ó. Dessa forma, correto? Para ele subir, para ele estender, aonde eu preciso colocar, você entende que é nesse lado aqui, ó? Certo. Aí ele vai esticar, vai levar a moto, não vai? Qual que é a geometria dessa área aqui, ó? É o cilindro completo, não é? Eu não tenho haste aqui. Ok. Aí o nosso consumo aqui, ó, eu só vou ter ar desse lado, porque desse lado, para ele descer, basta eu soltar esse ar para a atmosfera, a carga da moto, a carga que estiver em cima, o peso da estrutura vai fazer com que ele desça. Tranquilo? E aí o que acontece? O consumo aqui, ó, ele é essa área, π, dzão ao quadrado sobre 4, vezes o curso, não tem outro lado, vezes o número de ciclos. Ok? Entendi. Perfeito, professor. Entendeu? Obrigada. Por isso que a gente fala que não é decorar. A gente tem que entender a lógica para montar a estrutura. Entendeu? Ei, professor. Oi, pois não? Aí nesse retorno tem uma válvula de controle, né? Para controlar a pressão na descida. Todo atuador tem. Não a pressão, só o direcionamento. Só a direção. Eu poderia colocar uma válvula de controle de fluxo para ele descer mais rápido, descer mais lento ou subir mais lento. A gente vai aprender isso mais para frente. Eu não queria só falar nisso agora para não confundir vocês. Mas eu colocaria pressão de um lado, ela estende, levanta, pego essa conexão, jogo ele para a atmosfera, o ar vai sair, ele volta normalmente, tá? Pessoal,
Na questão da força, do consumo, veja que aqui, lembra que a gente colocou aqui a unidade milímetro/centímetro aqui, ó, né? Por que isso? Esse centímetro, ele pode ser usado no consumo, não na força. Na força eu não posso usar centímetro, porque ela já tem a conversão da pressão para bar. Mas quando eu venho aqui para consumo, eu posso usar essa minha medida em centímetros. Facilita a sua conta, porque ela vai cortar diretamente 3 casas, tá? Não recomendo colocar em metro, que aí cortariam 6, tá? Mas é mais fácil de você se confundir, porque de centímetro não pula para metro, pula para decâmetro, depois metro, né? Então aqui, ó, eu poderia usar o consumo, vai ser o quê, ó? Pi, que multiplica 10, porque ele tem 100, ó, milímetros, 10 centímetros ao quadrado, sobre 4, vezes o curso é 550 milímetros, que é 55 centímetros, ok? Vezes o número de ciclos, 5 ciclos por hora. Quanto dá o valor, por favor, lá novamente? 21, vai dar 21.598,44. Então aqui vai dar 21.500, já esqueci, e 98,44. Isso. 500. É isso aí mesmo, professor. Pronto, 21.598,44. Só que a gente usou centímetros cúbicos por hora. Ok? Deu para entender que nós usamos em centímetros? Ok, professor. Ok. Facilita as contas, tá? Lembrando, não pode ser usado centímetros. Não pode ser usado na pressão. Pressão tem que ser em milímetro por causa das conversões, ok? Aqui, como todo mundo na mesma unidade, pode ser usado. Só uma outra analogia. Se fosse 5 ciclos por minuto, a nossa resposta seria diferente? Seria o mesmo valor, só que centímetros cúbicos por minuto. Tá? Se fosse 5 ciclos por dia, durante o dia ele só faz 5 ciclos. O nosso consumo seria o mesmo valor, centímetros cúbicos por dia. Tá bom? Então, a unidade aqui do tempo é a unidade do ciclo. Ok? Coloquei uma segunda questão aqui. Por causa do horário, eu vou deixar para vocês fazerem. Vocês tiram a dúvida depois no grupo. Quem fizer, manda no grupo, a gente conversa. Qual a dimensão do êmbolo do atuador pneumático que aciona a prensa demonstrada abaixo? Qual o consumo de ar do equipamento, sabendo que ele trabalha 40 ciclos por minuto? O circuito não tem necessidade. O que acontece aqui? Vamos fazer aqui rapidinho, eu vou fazer mais rápido, porque eu quero chegar numa outra ali, na outra questão. Veja que aqui a gente tem as pressões de trabalho e de rede, trabalho e rede. Ele quer saber o diâmetro do êmbolo. Sabemos o diâmetro da haste, o curso, olha a força de avanço dele, 150 quilos. O avanço dele, ó, se eu observar ele aqui, ele está montado desta forma, né? Ó. E 2 conexões aqui, ó. Compreendem isso? Então a força de avanço dele seria nesse sentido, ok? 150 quilos. A nossa força é calculada em quê? Em newtons. Então a nossa força, na verdade, vai ser 150 vezes 9,81. Por favor, quanto dá isso aqui? 1.471,5. Newtons. Legal. Quanto que é a força de avanço aqui, ó? Força de avanço, ela é o quê? Pi. Qual que é a área aqui, ó? A área completa, né? Dzão ao quadrado vezes a pressão sobre 40. Se eu fizer a substituição, eu vou ter aqui, ó, 1.471,5 é igual pi, que multiplica Dzão ao quadrado, vezes a minha pressão é de trabalho, 10,
sobre 40. Por que eu coloquei esse Dzão aqui? Porque é justamente aquilo que é o diâmetro do êmbolo. Consequentemente, o diâmetro do nosso êmbolo aí, quanto que dá, pessoal? Por favor, em milímetros, né? Vai dar a nossa resposta? Multiplica isso por 40, divide por 10, divide por π, tira a raiz. Deu certo aí, não? Meu aqui deu 43,284. Calma aí. Só repete aí, por favor, Claudenor. 43,284. 43,84. 284. Ah, 284. Aqui é uma vírgula, né? É. Pessoal, usar duas casas, uma casa é suficiente, tá? Depois da vírgula não tem problema, não influencia tanto pra gente. Pessoal, esse diâmetro ele é em milímetros, né? Ó, não é força que a gente está calculando, é diâmetro. Então ele tem um diâmetro de 43,3 milímetros aproximadamente para exercer uma força de 150 quilos. Deu para entender? Consumo aqui, ó, eu não vou fazer a conta, vou colocar só a fórmula. Consumo, a gente precisa de ar tanto deste lado, né, ó. Eu preciso de ar tanto aqui para ele avançar, quanto desse lado para ele recuar, né, para ele subir. Senão ele não sobe. Ah, faltou... Ah, a gente só queria aqui mesmo, ó, demonstrar para só a dimensão do êmbolo, a gente achou, a gente não pediu forças. Qual que é o consumo aqui nosso? Vai usar os dois lados da fórmula, né, ó. Tanto este lado, quanto este aqui. Então, o consumo aqui, ó, vai ser π, Dzão ao quadrado sobre 4, vezes o curso, tá aqui o curso, mais o retorno dele aqui, ó, π, Dzão ao quadrado menos Dzinho ao quadrado, sobre 4, vezes o curso, vezes o número de ciclos. Tem aqui 40 ciclos por minuto, nossa resposta vai ser um volume por minuto. Lembra que vocês podem usar em centímetros aqui. Legal? Vocês calculam aí depois. Tinha deixado até um espaço aqui para calcular. É que eu acho que atrasei muita aula aí. Aqui é a mesma lógica do anterior. Qual a dimensão do êmbolo dos 3 atuadores? Não sei se pela imagem aqui vai dar para vocês verem. São 3 atuadores, tá? Que exercem uma força. Ó, vai pisar na válvula, ele sobe, esse elemento. Pisou do outro lado da válvula, eles retornam. Ó, eles vão descendo aqui, ó, com a força da própria carga. Como que isso aí trabalha? É tipo de macaco de carro. Ó, você coloca o carro sobre ele. E aí, quando você aciona lá, ó, esse piso levanta, ele colocou uns calços aqui, ó. Ele toca no fundo do carro e eleva o carro, ó. Como é que ele vai? Ó lá. E ele eleva o carro. Quando ele pisa lá na outra válvula, ele retorna e desce o carro, tá? É só um elevador tipo prancha aí que a gente chama. Qual a dimensão do êmbolo dos 3 atuadores pneumáticos que fazem a elevação do carro de 1.200 kg força? Qual o consumo de ar, sabendo que ele trabalha 40 ciclos por dia? Cada dia tem 8 horas de trabalho. Aqui são só conversões que vocês vão fazer, tá? Ó, por exemplo, são 3 atuadores. Tecnicamente, a nossa força aqui, ó, vai ser dividida por 3. Então vai ser F1 vai ser 400 quilos, né, ó, quilogramos força. O F2 também 400 e o F3 também 400. Na somatória vai dar os 1.200 kg força, ok? Tá? E aí vocês vão calcular o consumo de um deles. Esse consumo de um atuador, você vai ter que multiplicar por 3 para ter o seu consumo total. Ok? Quando você fizer 40 ciclos por dia, quando você for calcular o N aqui, você pode pegar o valor final lá do consumo, dividir por 8 horas, para saber por hora, ou você pode pegar o 40, dividir por 8,
que vai dar a mesma coisa aqui, o quê? 5, né? 5 vezes 8, 40, é. 5 ciclos hora, né? Ok? E aí vocês fazem as contas aí, chegando nos valores. Coloquei também esse exemplozinho aqui bem bacana. Tá chegando na época de Natal, nós precisamos trabalhar moldes de Natal. Então aqui é um atuador, são 3, 6, 8 atuadores. Então eu perdi as contas. 7 atuadores que conformam a geometria, ó. Conforme cada um vai prensando, ele vai conformando a chapa aí, ó. Então, ou seja, o atuador 1, ele tem essas condições, 10 bar, diâmetro, 11 curso. O atuador, que são 6 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, esse aqui é o atuador 1, por exemplo, os outros 6 aqui laterais é o atuador 2, e aqui nós temos o atuador 3, tá? Qual o consumo total de ar do equipamento, confeccionando moldes de árvore de Natal, sabendo que ele é capaz de moldar 35 peças por minuto? O sistema é composto por 9 atuadores distintos. Então tem aqui. Então o que a gente vai calcular aqui, ó? O consumo desse aqui é unitário, vai ser 1, né? Tô só fazendo analogia aqui, ó. Então seria o consumo aqui do 1, daria um valor. Aqui, ó, o consumo do 2, ele vai dar um valor que eu tenho que depois multiplicar por 6, né? Ó, porque são 6 unidades. Aí ele vai dar o consumo. E aqui eu tenho o consumo do 3, que eu vou multiplicar por 2 unidades, né? Ó, porque eu estou fazendo unitário. Vai dar um valor. Minha somatória vai ser o quê? Esse 1 mais esse 6 mais esses 2. E vai ser o meu consumo total aí. Deu para entender aqui o raciocínio? E todos aí vão ser duplação com haste, né, professor? Isso. Por quê? Porque ele precisa voltar, né? Ah, ainda bem que você comentou. Interessante, Bruno. Todos eles são duplação. Ó, veja que ele tem a haste. Por que ele é duplação? Porque ele precisa retornar, né? Às vezes, se eu deixar a força da mola ali, talvez ela não seja suficiente para tirar algum travamento aqui. Digamos que ela trave aqui. Né, ó, hora que ela entra ali para acionar aqui o elemento, ó, ela pode ficar travada e a mola não conseguir retornar, então tem que ter ar comprimido para voltar. E nessa mesma linha de raciocínio, eu tinha deixado aqui uma área para calcular, eu coloquei outro bonequinho aqui, ó, bonequinho como se fosse um bonequinho de neve. Então ele faz, ó, toda a volta, solta, ó, e aí tá o produto final. Então, quando vocês verem aquelas forminhas, né, que você vê às vezes de estrela, de peixe, né, de coração, não sei se todas são feitas assim poderia ser um método de fabricação. Lembrando aqui, ó, o consumo total do equipamento, confeccionado moldes de bonecos, sabendo que ele trabalha 42 peças por minuto, o sistema é composto por 6 atuadores distintos. Então, eu tenho 2 atuadores nessa configuração e 4 nessa. Pede o cálculo do consumo total. Ok, pessoal? Ficou um pouquinho longo aí, achei que era tempo aí. A gente perdeu bastante tempo explicando o início, mas vale a pena. Pessoal, sobre a aula de hoje, algum questionamento, alguma dúvida? Por favor, os nomes lá na lista. Professor, só repete o conteúdo da próxima prova, por favor. Agora, nós vamos falar sobre elementos de manutenção, unidade de manutenção de ar, né? Se a gente olhar aqui dentro do AVA, nós temos aqui, ó, preparação do ar comprimido, que nós falamos só de secagem, unidade de manutenção, que aí aqui entrou o quê? Regulador, filtro e secador. Não, desculpa, regulador, filtro e lubrificador. Válvulas de controle direcional e atuadores pneumáticos. São essas 4 caixinhas aqui, ó, que vem logo depois da outra prova que a gente fez. São essas 4 caixinhas aqui de matéria. Perfeito. Tranquilo? Pessoal, mais algum questionamento, alguma dúvida? Ei, professor. Pois não. Professor, a AV1 foi só aquela prova online mesmo? Não, Daniel, a gente não tem AV1 e AV2. A gente é nota única. Então, são várias atividades que lá no final a gente vai fazer a média. Tranquilo?
Entendi. A minha dúvida é porque eu perdi, acho que uma aula, foi 2 do senhor, e a gente só fez até agora aquela AV1 lá, que o senhor passou online, né? Então, só foi ela até agora. Só foi essa aqui, ó. A gente vai fazer a segunda agora. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Pessoal, só Professor. lembrando... Oi, pois não. É porque eu vou ter outra prova no mesmo horário da sua, aí eu queria saber se o senhor vai deixar a prova disponível somente no horário da aula ou se o Só senhor no vai horário da aula, ó. Beleza. Briga com outro professor lá, que é para ele usar o horário dele. Nada contra o colega, não sei nem quem é. Mas ele tem que seguir o horário dele. Quem precisa... Isso que eu ia falar agora. Quando vai ser essa prova? Quando vai ser essa Quarta-feira. avaliação, professor? Quarta-feira. Dia 30. Em nome de Jesus, professor. Centenas de provas essa semana. Mas aí é engenharia, né, cara? Se tivesse escolhido outro curso, talvez seja mais fácil, né? Engenharia é assim mesmo. Nós temos aqui, ó, tá no nosso cronograma aqui, ó. Já rolou 2 para a segunda chamada, porque não deu. Tá aqui, ó, então isso que eu ia falar para vocês, ó, dia 30, a gente vai fazer essa, e aí na sexta-feira, caso alguém perca a prova, a gente vai fazer a recuperação desta atividade na sexta-feira. Aí ficaria no horário da prática de sexta-feira, que é sexta-feira CD, tá? Mas para quem perder essa... Oi? Eu nunca fiz uma segunda chamada do senhor, não que eu me lembre. Ela é muito mais difícil do que a primeira? Eu falo que ela é igual, mas diferente. Entendeu? Beleza. Não tem diferença, mas ela é diferente. Entendeu? É que não tem como explicar isso, né? Não. O professor passa uma prova relax. Ela é igual, só que é diferente. Entendeu? Professor, Oi. o senhor já separou as turmas para Não, cara, não, Bruno, ainda não. Mas é o seguinte, logo eu vou fazer isso, mas não vai ter distinção para as turmas. Como assim? A única mudança que vai ter é que quatro alunos da sexta vão vir para a quarta. Só que eles só vão, como são 6 práticas, eles vão vir na primeira, na quarta-feira, aí ele vai vir na sexta, na quarta de novo, aí sexta e sexta, entendeu? Todo mundo vai ter a chance de ter 2 aulas práticas na quarta. Não vai ter diferença para ninguém, entendeu? Não vai ter sorteio, bingo, nem nada para ver quem vai vir na quarta ou na sexta. Quem é da sexta vai ficar na sexta. Quem é da quarta, na quarta. Só essa mesclagem que a gente vai fazer, porque não cabe 16 pessoas no laboratório. O laboratório ficou classificado para 15. Então, como nós estamos em 24, vai ser 12 e 12, entendeu? Tranquilo. Tranquilo? Eu vou montar essa planilhazinha para vocês tranquilamente. Ninguém vai sair perdendo, ninguém vai sair ganhando. Todo mundo é igual. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida sobre hoje? Não, professor, boa noite. Eu acho que o senhor já falou, mas eu tive que dar uma saída rápida. Tranquilo. Quais são os temas da prova, por favor? São esses 4 últimos bloquinhos aqui do AVA, ó. Só um minuto aqui. Preparação de ar comprimido, que a gente falou de secagem. Número 7, manutenção de ar comprimido, que é o quê? Regulagem, filtragem e lubrificação. Válvulas de controle direcional e atuadores pneumáticos. Tá? Show, professor. Obrigado. Beleza? Tem aqui, pessoal. Aula 6, 7, 8, 9 e a 10 foi a de hoje aí do exercício. Que já eu coloco a resolução e a gravação da aula. Professor, como vai ter cálculo? Vai ser por foto, né? Então, vamos. E é surpresa. Aguarde e confie, né? Beleza. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu não gosto de falar assim como vai ser, porque tendencia o estudo, o raciocínio dos alunos. Eu gosto que vocês pensem bem aberto, ecléticos. Viagem. Tranquilo? Alguma dúvida mais? Pessoal, qualquer dúvida, questionamento, críticas ou sugestões, estamos nos nossos canais de comunicação, Ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp. Estudem, pratiquem, exercicem. Qualquer dúvida, mandem no grupo. Se um colega não responder, o professor também responde. Então a gente pode interagir. Só não pode ter dúvida na hora da prova. Legal? Pessoal, boa noite, boa semana. Até quarta-feira.
Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa Professor, noite. boa noite. Até mais. Tchau, tchau.